Em segundo lugar, para tempos determinados. Olha bem, o sol quando se põe, o sol quando se levanta, há um mover de Deus no meio deste processo. Você não pode subestimar isso. Você não pode acordar na sua cama como um cachorro acorda, fuçando as coisas. Você não pode permitir que o dia acabe como os animais olham o dia acabar. Porque quando o dia começa e quando o dia termina, Deus se move, Deus está se movendo. Estes astros estão anunciando alguma coisa. Porque foi Deus quem disse, eles serão por sinais e serão para tempos determinados. E em último lugar, para dias e anos. Então é uma coisa que nós não podemos escapar. Neste aspecto cíclico, o ciclo da vida funciona de 4 formas distintas. Em primeiro lugar, o ciclo da vida funciona a partir de dia e noite. É aquilo que eles fazem. Em segundo lugar, o ciclo da vida é para sinais a partir destes astros. Em segundo lugar, o ciclo da vida é para determinar. E em terceiro lugar, em quarto lugar, é para estabelecer dias e anos. 4 palavras estão envolvidas nesta trama da função do sol e da lua. Em primeiro lugar, discernimento, que é uma das coisas que nós precisamos muito. O irmão Gil começou aqui a suspirar aquilo que eu ia falar. Discernimento, por quê? Fazer distinção entre dia e noite. Isto fala de um discernimento, porque me parece que na criação, enquanto Deus estava criando e observando, as coisas não estavam muito claras. Ou o dia se misturava com a noite, ou não havia algo que determinasse o que é dia e o que é noite. Então ele faz estes luzeiros para que, em primeiro lugar, eles fizessem distinção. Isto fala de discernimento. E nós precisamos ter um discernimento das coisas. Amém. Em nome de Jesus. Discernimento de como começar em Deus. Discernimento de com quem se envolver. Porque a gente tendo discernimento, às vezes é difícil detectar, é difícil. Às vezes é difícil, irmãos. A gente não consegue. Cadê minha toalha? Cadê? E o pior é quando nós não conseguimos discernir entre noite e dia. Já anoiteceu há tanto tempo e você está vendo o sol de fora. Come on. O dia já amanheceu e você, ao invés de olhar o sol, está vendo a lua. Quando isto acontece, quando nós perdemos o controle das estações, algo está errado conosco. E é muito fácil perdermos o controle, perdermos este discernimento, porque isto é espiritual, é Deus que está envolvido nisto. Não adianta que a sua sabedoria humana, os seus cursos, ou qualquer coisa que seja meramente humana, não vão lhe dar o poder de discernir. Porque a mão de Deus está por trás do sol e está por trás da lua. Foi Ele quem estabeleceu para que houvesse separação. E há coisas que têm que estar separadas, que precisam estar separadas. Olhem bem, há coisas que precisam estar separadas umas das outras. Se elas não estiverem separadas umas das outras, dá problema. E quanto mais a gente insiste, mais vai para o buraco. Isto tem a ver com santificação. Isto tem a ver com santidade. Isto tem a ver com separação. E uma coisa tremenda que diz aqui o texto, é que um governava o dia e o outro governava a noite. No texto a Bíblia diz que os dois funcionam com as devidas legalidades, dia e noite. Qual é a outra função desses astros, dessa transição? E eu desejo que você, entre o ano de 2011
você conhece com mais de 200 alunos? Me mostre aí. Eu dirigi escolas grandes com muitos núcleos. Tive mais de 30 obreiros debaixo da minha autoridade. Empreguei pessoas. Tive igrejas grandes. As igrejas que plantei no norte foram as maiores igrejas do norte. Congregações grandes. E eu sei o que é bajulado por causa de posição. Sei o que é ser bajulado, não porque as pessoas me amam, mas porque eu tenho poder. E isto é lixo. Isto é ausência de discernimento. Porque o que Deus espera é que nós sejamos amados por aquilo que somos nele e não por aquilo que temos. E eu quero que Deus dê a sua igreja na face da terra um discernimento maior do que é isto. No reino. Onde nós seremos amados por aquilo que somos em Deus e não por aquilo que temos. Segundo lugar, o medo da hora. A Bíblia nos diz que eles foram estabelecidos para sinais. E quando diz que foram estabelecidos para sinais, isto está diretamente relacionado com a nossa visão. Visão. Nós não andamos por aí por percepção. Nós andamos por visão. E nós precisamos de um ano neste ciclo em que a nossa visão aumente, em que a nossa visão seja progressiva. Diz o texto: sejam iluminados para a educação ser alumiar na terra. E diz o texto lá, versículo 14: sejam eles para sinais. Isso tem a ver com visão. Senhor, dá-nos um sinal. Nenhum sinal vos será dado, senão o profeta Jonas. As pessoas querem ver as coisas. As pessoas querem ver a glória de Deus. Mas tem preço. Para ver. É possível ver? É. Estava conversando agora com o Edson ali fora, quando vínhamos. Deus deu a ele uma revelação, uma visão. O senhor, como é que o senhor vê isso, pastor? Creia, eu vejo. Vejo os anjos, vejo a manifestação de Deus. Deus fala. Os anos vão passando e a nossa visão, ao invés de melhorar, vai piorando. Os anos passam e ao invés de nós vermos mais do que Estevão, nós não vemos nem o que Estevão viu. Quando isto é evolutivo. Terceiro lugar, diz que eles foram estabelecidos para tempos determinados, e aí está a palavra profética. Porque quando a Bíblia fala de tempo determinado, a Bíblia está falando de difusão. A Bíblia está falando de um elemento profético. A gente vai encontrar isso mais à frente. Coisas definidas que os tempos de Deus estabelecem. Paulo diz: há um tempo estabelecido para todas as coisas debaixo do céu. Isto tem a ver com o elemento profético que envolve o povo de Deus na terra.